Oi crianças, aqui quem fala é Tia Ivana e hoje a gente vai começar mais uma Vila de Histórias. Então, como de praxe, a gente vai começar com a oração, beleza? Então feche seus olhinhos aqui, ali que eu vou fechar os meus aqui, beleza? Então vamos lá. Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu hoje, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem controle de tudo, tem controle da nossa vida, tem controle da nossa família, tem controle da nossa casa. Muito obrigado por termos uma casa para morar, um alimento para comer e cuide dessa historinha que a gente vai ter agora, que fale muito aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então, agora com louvor! Oi, criançada da vila, tudo bem com vocês? Nossa, que saudade que eu já tava de estar aqui com vocês. Faz um tempinho que eu não aparecia aqui, eu tava com um probleminha aqui na minha articulação da boca, ó. E eu não conseguia falar, não conseguia cantar. Fiquei algumas semanas aí sem conseguir falar, mas tô de volta pra gente louvar muito bem o nosso Deus. Combinado? Então eu quero que você aí, que tá assistindo esse vídeo, eu não sei onde você está, se você está no sofá da sua sala, na sua cama, mas eu quero que você levante, dá aquela alongada, igual a gente dá na educação física da escola, sabe? Dá uns pulinhos e vamos cantar muito animado, porque o nosso Deus merece, certo? Eu quero que vocês cantem aí na casa de vocês e dancem, cantem tão alto que não dê nem pra me escutar cantando, combinado? Então vamos lá, a primeira música é uma das minhas favoritas e fala sobre a casa da areia. A música fala que a gente não pode construir a nossa casa na areia, a gente tem que construir ela sobre a rocha. E tá, o que isso tem a ver com a gente, né? Seguinte, pessoal, quando a gente escuta a palavra de Deus, a gente tem que colocar ela num lugar que seja firme. Porque igual a casa que é construída na areia cai, se a gente colocar a palavra de Deus num lugar assim que não seja muito seguro, o que vai acontecer? A gente vai esquecer, e a gente não pode esquecer, a gente tem que colocar a palavra de Deus na rocha, como igual a casa na rocha, porque a casa da rocha ela não cai, ela vai continuar ali para sempre. E é assim com a palavra de Deus, a gente tem que colocar ela lá no fundo do nosso coração e guardar as 7 chaves, porque ela é muito importante e a gente não pode deixar correr o risco dela cair ou da gente esquecer. Combinado? Então vamos lá. Não construa sua casa na areia, não construa ela na beira do mar. Mesmo que pareça firme, é impossível que ela fique, a tempestade já vai derrubar. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo vence. De novo, não construa sua casa na areia, não construa ela na beira do mar. Mesmo que pareça firme, é impossível que ela fique, a tempestade já vai derrubar. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo vence. Muito bem, pessoal. Tenho certeza que vocês arrasaram aí na casa de vocês. Próxima música, última música antes da nossa história, fala sobre a alegria que a gente tem por ter Jesus. E só a gente que tem Jesus no nosso coração, a gente sabe a alegria que é isso. Porque imagina uma pessoa amar tanta gente que manda o seu próprio filho para morrer na cruz pra gente. Tem que amar muito, vocês não acham? Concordam comigo? Então assim, esse amor é tão grande que a gente tem que estar sempre tão alegre por conta dele, porque se não fosse por ele a gente estava perdido, não é mesmo? Então, vamos lá, essa música chama A Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que tem no nosso Senhor é o amor.
bem, pessoal, agora eu quero que vocês prestem muita atenção na historinha que vai vir agora. Vocês guardem ela no coração de vocês e não esqueçam dela. Combinado? Um beijão pra vocês e até a próxima! E aí, pessoal, tudo bem? Ah, muito bem! Eu estou bem também e muito melhor agora porque eu estou quase de férias! Quase. Sabe por que quase? Porque eu fiquei de recuperação! Ai, que chato! Mas tudo bem, né? Fiquei de recuperação em matemática, sabe? Mas eu vou ter que fazer uma prova aí, um trabalho, para ver se eu consigo recuperar a nota. Eu acabei não estudando direito e fiquei de recuperação. É complicado. Ô, Gugu! Ixi, meu pai tá me chamando. Ô, Gugu! E aí, criançada? Tudo bom com vocês? Ah, que bom! Vocês estão conversando com o Gugu aí, né? Mas ele não vai poder conversar muito, não, porque ele tem que terminar, aliás, né? Você já terminou? Então, né, pai, eu tô praticamente terminando. Então não terminou. Então você tem que terminar o seu trabalho lá e depois o exercício que você tem que fazer para entregar de matemática, senão você vai ficar barrado pela professora, hein? Pai, mas eu vou fazer sim, tá? Eu vou fazer e eu já tava fazendo, eu só acabei não terminando ainda. E você sabe que você só vai fazer outra coisa, jogar, fazer qualquer outra coisa depois que você terminar. Porque eu deixei você fazer qualquer coisa, né? Primeiro o trabalho, aliás, primeiro jogar e depois fazer o trabalho e não deu certo, né? Você não fez direito e acabou tirando 2,5 na prova. Aí deu no que deu. Agora você vai ter que fazer primeiro o exercício, depois você vai fazer outra coisa. Se você não aprendeu da primeira vez, você vai aprender da segunda. Mas, pai, puxa vida, eu não precisava fazer isso, né? Parece que você nem gosta de mim. Poxa vida, deixa eu fazer o que é legal, Deixar eu fazer o que é legal. A sua responsabilidade você não fez. E aí, como é que faz? Você quer fazer só o que é legal? Se eu não gostasse de você, eu ia falar pra você, faz só o que é legal. Aí você repete de ano, aí você vai passar de ano como? Como é que você vai aprender? Faz sentido. Então, se eu te amo, eu tenho que te corrigir e fazer você fazer o certo. Esse é o certo. Pai? Nossa! E será que na Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Será que na Bíblia algum pai corrigiu algum filho, alguma coisa assim? Bom, vamos ver então. Vamos perguntar pro tio Helber. Quem sabe ele não ajuda a gente. Se eu não me engano, eu tava pensando aqui, já que você falou, eu acho que Jonas tem uma história bem parecida com essa. Mas o tio Helber acho que vai poder ajudar mais a gente. Vamos chamar ele? Vamos lá. Eu vou chamar ele. Vai. Tá bom, beleza. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Tio Helber! Ajuda a gente aqui, tio. E aí, crianças, tudo bem? Tudo bem, seu Tonho? E aí, Gugu? Realmente, seu Tonho, o livro de Jonas, ele fala exatamente sobre a obediência ou melhor, a desobediência, né, de Jonas e como Deus tratou, corrigindo ele e mostrando o poder que ele tinha quando Jonas estava lá no barco e ele mandou a chuva, né, a tempestade, pela desobediência, né, para fazer o Jonas voltar ao caminho. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre essa história. E vocês sabiam que o principal personagem do livro de Jonas é Deus? Exatamente, e eu vou explicar para vocês por quê.
Jonas era um profeta. Quando Deus, ele escolhia o profeta e dava uma missão para ele. E foi exatamente o que ele fez com Jonas. A missão de Jonas era muito simples. Ele tinha que ir até Nínive falar sobre Deus para aquelas pessoas. Jonas era um profeta de Deus. E os profetas deveriam fazer exatamente aquilo que Deus determinava. Aí é que vinha o problema. Deus deu uma missão para Jonas e Jonas não cumpriu. Deus disse para Jonas: você vai até a cidade de Nínive. Só que Jonas não quis ir. Jonas fez outra coisa, ele foi para uma cidade totalmente oposta ao que Deus tinha mandado. E quando Deus dá um propósito, dá uma missão, ele quer que ela seja cumprida. E por que Deus deu a missão para ele? Porque Deus estava querendo que aquela cidade se arrependesse dos pecados. Deus tinha um propósito para aquele povo, para aquela cidade, e queria usar Jonas para que esse propósito fosse cumprido. Jonas conhecia a cidade, mas ele não queria ir lá falar. Ele não queria ir lá pregar. Por quê? Jonas sabia que se eles ouvissem sobre a mensagem de Deus, eles se arrependeriam e seriam salvos. E Jonas não queria isso, porque Jonas, né, ele achava que aquelas pessoas não mereciam. Elas eram muito más, elas faziam coisas muito erradas, pecavam contra Deus. Ele entendia que essas pessoas não deveriam ser salvas. E aí, pela opinião dele, ele resolveu não fazer aquilo que Deus tinha dado de missão para ele. Então, ele desobedeceu. Mas, como vocês sabem, isso teve uma consequência. O que aconteceu? Quando ele desobedeceu, ele foi lá, comprou uma passagem para uma cidade totalmente oposta da cidade que ele deveria ir, né? Ele deveria ir para Nínive, ele foi para Espanha. E aí é que Deus começou a agir, porque Deus controla e Deus tem poder para fazer tudo o que ele determina. E aí Deus foi lá e mandou uma tempestade e ele estava no barco, ele estava dormindo, né, na parte de baixo do barco. E aí os outros homens, né, eles estão lá falando: Jonas, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Que você não está acordado, né? E aí Jonas começa a entender o que está acontecendo e aí fala para eles que ele, na verdade, é o verdadeiro responsável por aquela tempestade, né? Deus está mandando a tempestade pela desobediência dele. E aí ele fala: me joguem ao mar para que isso cesse. E eles fizeram isso, e foi o que realmente aconteceu. Assim que eles jogaram o Jonas no mar, aquela tempestade parou. Inclusive, eu vou ler para vocês agora essa passagem para vocês entenderem melhor. Eu vou ler para vocês, mas aproveitem e peguem a Bíblia de vocês, abram no livro de Jonas para vocês acompanharem a leitura, beleza? Vou ler. Capítulo 1, diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou, a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga ao mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão, e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio entrou ali e disse: como é que você está dormindo? Levante-se, peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros:
Vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado e estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Eles lhe perguntaram: agora, diga quem é o culpado de tudo isso. O que é que está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, e ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguiram, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte, por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Parecia que tudo daria certo. Jonas já tinha comprado a passagem para ir para a Espanha, que é uma cidade totalmente oposta a Nínive, só que Deus estava vendo tudo o que ele estava fazendo. Isso acontece também quando a gente está fazendo algo de errado. Deus também está vendo. A exemplo do que aconteceu com o Gugu, né? Seu Tonho. Ele tinha uma responsabilidade de fazer as provas e passar aí pelo segundo bimestre e pelo jeito ele não conseguiu. Ficou de recuperação. Então, o que acontece? O Senhor teve que corrigir ele. E é exatamente isso que Deus faz com a gente. Quando a gente está fazendo aquilo que é diferente do que Deus mandou, né? Então Deus nos corrige. E como é que Deus fez nesse caso? Jonas tinha ido para a Espanha, né? Ele estava indo de navio, e aí Deus mandou a tempestade. Como a gente leu aqui agora há pouco, o mar, né, começou a ficar muito nervoso e quase virou barco. Então aí Deus teve essa atitude e mandou a tempestade. A única alternativa foi jogar Jonas no mar, para que o mar se acalmasse. Então, Deus, ele é poderoso e ele faz aquilo que ele determinou se cumprir. Mesmo Jonas tendo ido contrário ao que Deus tinha falado, Deus corrigiu o curso, corrigiu a atitude de Jonas. Jonas entendeu que ele estava errado e começou a fazer diferente para que o propósito de Deus fosse cumprido. E Deus fez isso com Jonas tudo por amor a ele, porque ele tinha um propósito para Jonas e para aquela cidade de Nínive. E o que a história de Jonas tem a ver com a gente? Bom, a gente pode tirar duas lições. A primeira lição é que Deus é poderoso e controla toda a natureza. Ele controlou o mar e fez a tempestade quando Jonas estava dentro do barco. O que acontece é que, além disso, Jesus é aquele que veio para nos salvar. Ele, quando veio, ele fez milagres, ele andou sobre as águas, ele acalmou tempestades, assim é que Deus fez e demonstrou o poder dele. E esse é o nosso Senhor. Em segundo lugar, Deus deu a ordem para Jonas, e Jonas desobedeceu, mas Deus foi tão amoroso com ele que ele corrigiu aquilo que Jonas estava fazendo por amor a ele. Então Deus é um Deus de amor que nos corrige porque nos ama, não porque ele simplesmente quer uma correção sem sentido, tá? Ele nos ama e por isso ele nos corrige. Entendido, Gugu? Certo, seu Tonho? Então, seu Tonho, o senhor está corretíssimo. O senhor tem que corrigir realmente o Gugu e o Gugu tem que entender que a sua correção é para o bem dele, é porque o senhor ama ele, por isso que o senhor corrigiu. E é exatamente isso que os pais têm que fazer.
fazer a correção porque amam, certo? É isso aí. E a continuação dessa história a gente vai ter semana que vem. Não percam. Até mais. Tchau, tchau. Gugu, você viu? Que Deus ama tanto a gente que ele corrige todo mundo que ele ama? Então, é assim que a gente faz. O pai faz com o filho porque ama. A mãe faz com o filho porque ama. Porque se não amasse, não estaria nem aí, né? Então, mas a gente ama, a gente corrige. E tem mais. Eu tô ansioso para saber como que vai ser a continuação dessa história. Pai, vamos lá, vamos acompanhar. Esse mês vai ter bastante coisa sobre Jonas, vai ser muito legal. Eu quero ver como é que vai ser a próxima história. Eu quero ver a continuação. Bom, vamos lá, vamos esperar. Até semana que vem. Um beijo, tchau, tchau. Um beijo, galerinha. Um beijo para vocês. Beijo. E vamos lá, que você tem que terminar a sua responsabilidade. Vamos lá. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oi, crianças, tudo bem? Então, agora que nós ouvimos a história de Jonas, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais essa Vila de Histórias. Vamos lá, fechem seus olhos. Papai do céu, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela oportunidade de ouvirmos uma historinha tão importante que nos ensinou tanto. Obrigada pelos tios que nos ensinaram. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a salvação, o Senhor nos escolheu para falar da palavra do Senhor, ó Pai, e que nós, ó Pai, não fujamos desse compromisso, que nós procuremos sempre te obedecer, fazer a sua vontade, ó Pai, e tudo que nós desobedecermos, ó Pai, que o Senhor nos corrija, Senhor, nos corrija com amor, porque isso é a prova do seu cuidado. Que nós não hesitemos em falar da palavra do Senhor para os nossos amigos, para nossa família, e que nós façamos tudo isso, ó Pai, com muita alegria no coração. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Até domingo que vem. Oi, pessoal da Vila. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, hoje nós ouvimos o começo da história de Jonas. E nós vimos que Deus deu uma mensagem para ele levar lá para o povo de Nínive. Mas ele não fez o que Deus pediu, ele desobedeceu a Deus. E Jonas, tentando fugir de Deus, indo lá para Tarsis, ele pegou um meio de transporte. Você sabe o que é um meio de transporte? Bom, meio de transporte é algo que vai te transportar. Agora eu quero saber se você prestou bastante atenção na história. Jonas, quando fugiu de Deus, ele pegou um avião, um carro ou um barco? Tempo. E se você disse que ele pegou um barco, você acertou. Uma salva de palmas para você. Por isso, na atividade de hoje, nós também vamos criar um barco. E para a atividade de hoje, você vai precisar de uma esponja, pode ser uma de tomar banho, uma de lavar louça, vai precisar de uma tesoura, vai precisar de palitos, pedaços de papel e cola. Como nós vamos fazer? Você vai pegar a sua esponja e nela você vai fazer 2 picotezinhos aqui no meio, mais ou menos, mais pro meio da esponja, porque a esponja vai ser o barco. Então, nós vamos com os palitos fazer a vela do barco. E aí, para encaixar a vela, você precisa fazer um furinho. Lá vai Jonas para Tarsis, esse Jonas... Eu estou testando para ver se o meu picotezinho cabe os meus palitos. E couberam. Olha só, ele vai ficar mais ou menos assim. Mas não está pronto. Toda vela de barco... Não. Pera. Todo mastro de barco tem vela. Então, nós precisamos fazer 2 velas, uma para cada mastro do barco. E é para isso que eu pedi o pedacinho de folha colorida. Você pode usar colorida ou branca, pintar depois, como você quiser. E aí eu vou fazer um triângulo nessa folha e um triângulo nessa folha. Depois de fazer os seus triângulos,
você pode colar no seu mastro, que é o seu palito. Obedece, Jonas, senão o peixe te engole. Lá está o Jonas, na barriga do grande. E agora que já está colado, você vai encaixar novamente lá na sua esponja, que é o seu barco. E ele vai ficar mais ou menos assim. Você pode escolher o tamanho do seu palito, o tamanho da sua vela. Vai ficar cada um de um jeito mesmo. E os barcos ficam na água. E se você quiser testar se seu barco flutua, você pode pegar um pote, colocar um pouco de água pra ver se ele vai flutuar. Peixe, ele está orando e até chorou. Viu, Jonas, obedeceu, dançou. E é isso, pessoal da vila. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Tchau, tchau!